E aí pessoal, aqui é Gai Gaia, vamos continuar com o nosso nono vídeo sobre o sistema de mutantes malfeitores. Esse é o terceiro sobre poderes específicos. Então, vamos continuar. Vamos ver se a gente consegue terminar até o quarto vídeo todos os poderes do jogo. Temos agora Cura. Cura é uma ação padrão, alcance perto, duração instantânea, custa 2 pontos por graduação. Você pode curar condições de dano tocando um alvo. As condições de dano a gente vai ver mais no capítulo de combate, mas você pode curar as condições de tonto, tonto, atordoado não, abatido, tonto, abatido e as condições normais que o cara estiver sofrendo de dano. Cada grau de sucesso cura uma condição de dano começando com a pior. Caso o alvo esteja morrendo, o primeiro sucesso estabiliza o alvo, removendo a condição moribunda. Caso o teste de cura falhe, você deve esperar 1 minuto ou usar o esforço extra para tentar de novo. Então se você falhar no teste de cura, você tem que gastar tem que ganhar a condição lá de fatigado fazendo um esforço extra. Você também pode considerar um alvo um bônus igual à sua graduação em cura em teste de salvamento contra efeitos com os descritores de veneno. Ele se aplica ao próximo salvamento. Você pode usar cura em si mesmo desde que seja capaz de usar a sua ação padrão. Cura não funciona em criaturas que não se recuperam sozinhas, como robôs, criaturas sem vigor, mortos-vivos, etc. Você pode usar ação extra de ação aqui para reduzir a ação exigida. Aí ela vira apenas uma ação, normalmente ela sai de ação padrão para ação de movimento ou coisas do gênero. A distância, por ela vira uma ação de movimento. Cura mais de uma vez por turno. Isso é uma coisa importante. Mesmo que você aumente a velocidade da ação, ela vira uma ação de movimento, você não pode usar por mais do que uma vez por turno. Isso é uma regra geral de tudo no sistema e que é importante sempre lembrar. Você normalmente não pode repetir um mesmo efeito no mesmo alvo no mesmo turno. Então você não pode causar dano 2 vezes no oponente no mesmo turno, você não pode curar 2 vezes no mesmo turno e por aí vai. Tem algumas exceções que nós vamos falar mais à frente, mas de forma geral essa é a regra. Você pode botar a distância, você pode botar que afeta objetos, que aí você vai curar os objetos, basicamente você reconstrói objetos. Você pode botar área, caso você queira só afetar os seus amiguinhos, você tem que colocar seletivo também. Energizante permite, além de curar a condição de dano, você pode curar as condições fatigado e exausto. No caso, você remove a condição e joga para si mesmo. Você sofre as condições removidas, então não dá para você ter cura e ficar usando infinitamente esforço extra. Estabilizar você automaticamente é bem sucedido. Repare que isso aqui é um fixo. Então você é automaticamente sucedido num teste contra alguém moribundo. Então a pessoa não vai continuar morrendo. Percepção aplicada à cura à distância não exige um teste de ataque para tocar o alvo. Normalmente você precisa tocar o alvo com percepção. Você automaticamente é bem sucedido no teste de acertar. Persistente remove efeitos mesmo incuráveis. Ressurreição você pode tentar restaurar os mortos que morreram essencialmente há pouco tempo. Restaurador permite restaurar pontos de poder removidos por enfraquecer e poderes que reduzem a força. Basicamente anulação, enfraquecer, que tem relacionado à vitalidade do alvo. E seletivo permite curar quem você quiser dentro de uma área. Isso aqui são os extras de cura. Empático, quando você cura outra pessoa, você cura a condição. Então, essencialmente, você não cura, você puxa para você as condições negativas do alvo. Limitado é quando você só pode curar um tipo de dano, ou só objetos, ou só a si mesmo, e coisas assim. Temporário, os efeitos são temporários durante 1 hora, depois as condições voltam para o alvo. Então vamos supor que você quer ter um efeito de cura, que cura em área, todo mundo em área, só seus aliados, e deixe-me ver, e também você pode curar, vamos ver aqui, deixe-me ver, algo legal, e que também você possa ressurrectar os alvos, ressurgir os alvos. Então, essencialmente você pode não só curar, como devolver a vida aos aliados próximos. Então, vamos ver, ela vai ter ressurreição, mais 1 por graduação, vai ter seletivo, que você pode escolher quem você vai curar ou não, e vai ter área. Então, mais 1, 2, 3 por graduação, a base é 2, então vai custar 5 por graduação. Se eu quiser que tenha nível 10, ela vai custar 50 pontos. Isso é o poder de cura, um poder muito útil e importante. Vamos agora ver alguns efeitos já prontos. Tem controle de energia. Controle de energia é um clássico. É essencialmente dano à distância. Você pega o efeito dano, coloca a distância, você tem controle de energia, que o controle de energia mais simples é uma rajada de fogo, coisas assim.
É importante perceber que controle de energia, os outros efeitos em controle de energia, como criar gaiolas de pedra, criar uma armadilha, criar algo que vai prender a pessoa, alterar o calor ou frio de um ambiente, isso você pode fazer com efeitos alternativos. Nós vamos ver melhor efeitos alternativos na página 134 depois. Mas é a melhor forma de você querer fazer um controle de energia. Você pega um efeito base e aí você faz os outros efeitos que você quer fazer como efeitos alternativos. Aí você pode usar o poder de ambiente para controlar ou frio ou calor. Você pode fazer aflição para prender um alvo, para enfraquecer um alvo. Você pode, por exemplo, com o controle do magnetismo, você pode mover objetos magnéticos, que aí é mover objeto e por aí vai. Controle mental é essencialmente uma aflição. É um efeito de percepção à distância. Aflição cumulativa resistida por vontade. Percepção à distância, essencialmente você pega a aflição, que custa 1, você aumenta 2, por ser a distância e efeito de percepção, e aí você adiciona ali cumulativo 4. Resistido por vontade é normal. Então, controle mental é essencialmente uma aflição que você afeta a percepção à distância, e ela é cumulativo. Lembrando, o que é ser efeito de percepção? O efeito de percepção, você atinge qualquer um que você puder perceber e não tem que fazer um teste de ataque. Em outras palavras, você ignora o teste de ataque e o teste de defesa. É um acerto automático nesse aspecto. O cara só vai fazer o teste de resistência, o teste de salvamento. Seja, no caso aqui, com vontade. Ok? E, no caso, o controle mental ele é cumulativo. Os efeitos causados no controle mental são: você poder envolver os alvos que recebem teste de vontade, ficam atordoados, então compelidos, então ficam... cadê? Vontade contra sucesso de efeito, ficam atordoados, então compelidos. Faltou, e com 3 graus eles se tornam controlados. São os 3 níveis: atordoado, compelido, controlado. Vamos continuar aqui. Limitado temporário, vamos para dano. Dano é também um poder essencial que representa todo tipo de dano que você pode causar. O seu personagem é um mestre em artes marciais, você pode colocar dano nele. Seu personagem ele invoca espadas, dano. Seu personagem pode cristalizar uma espada de energia, dano. Seu personagem pode ter uma pistolinha que ele atira, dano. Seu personagem faz um raio de fogo, é dano. Tudo é dano. Se você causa algum tipo de dano físico no oponente, é o efeito de dano. O dano base é determinado pela força. Cada ponto que você tem força causa 1 de dano físico. Você pode aumentar o valor de dano de força somando. Então você pode comprar, ao invés de comprar um dano separado, você pode comprar um dano que aumenta a força, que é a característica aumentada dano força. Você pode fazer isso. Você pode criar um ataque à distância pegando aqui dano e colocar alcance à distância, aumenta em 1 o custo por graduação e por aí vai. O teste de salvamento contra dano a gente vai ver melhor quando a gente falar sobre combate, no capítulo 9, se não me engano. E aí cada nível de dano tem um efeito contra o oponente. No caso, ele ganha uma condição de dano de redução da resistência e ganha outras condições como tonto, abatido e incapacitado, a depender do nível de falha. Força e dano é o que eu já falei. Força já vem com efeito embutido de dano e você pode somar o dano à força. Vamos supor que você tem, por exemplo, garras naturais. Aí você vai colocar lá o poder garras, aí ele tem dano, força aumentado, mais 1, mais 2, mais 3. Que aí você vai pegar, sua força é 4 e você tem garras com dano de força mais 2, você vai causar dano 6 quando utilizar suas garras, ok? Causando dano a objetos. Os objetos eles têm um valor de vigor normalmente determinado ou pelo seu material ou pela sua massa, vai depender do que o mestre determina. Aqui tem uns valores muito interessantes para pessoas que gostam de realismo. Os valores de resistência de alguns materiais comuns são mostrados abaixo. As graduações são para uma espessura de poucos centímetros, distância menos 7. Aí você pode aumentar a distância e aumentar o valor. Para cada mais 1 de distância, você aumenta em 1 a espessura. Então 50 centímetros de pedra, que vira a graduação menos 4, tem resistência a 8. E aí por aí vai, você pode ir aumentando para ver quanto de resistência teria. Vamos pensar que 50 centímetros de aço, por exemplo, teria mais 3. Então 50 centímetros de aço seria resistência a 12. 1 metro de aço
você vai dobrar isso, você vai dobrar o valor de 50 centímetros, vira mais um ainda, aí vai para resistência 13. Se você quer 2, 5, 10 metros de aço, teria 1, 2, 3, teria 16 de resistência. E por aí vai. Por isso que eu falo que Mutantes Malfeitores é um sistema melhor do que GURPS para jogar coisas realistas, porque graças à tabela de medidas que você tem aqui na página 12 do PDF, graças ao valor das medidas, você pode determinar muitas coisas mais realistas e mais rapidamente do que com o GURPS. Aqui está imunidade, escavação, a gente estava em dano. Recuperação. Alguns vivos removem uma condição de dano por minuto, então você pode reduzir aqueles efeitos negativos de condição a cada 1 minuto. Cura e recuperação e regeneração aumentam este valor. Deflexão. Esse é o poder clássico de devolver ataques para os atacantes. Então, deflexão, a grande questão é que deflexão é uma ação ativa. Você tem que perder seu turno para defletir. Você ativa a deflexão. No caso, a deflexão ela funciona como uma ação de defesa, que a gente vai ver no capítulo 8, Ação e Aventura. Essencialmente, você substitui as suas defesas normais por deflexão. Então, você tem deflexão 10, você substitui seu esquiva, seu esquiva e seu aparar pela sua deflexão. Deflexão são ainda limitados pelo seu nível de poder, como um ataque à distância. Se você defletir a distância média, sofre uma penalidade de circunstância de -2 e por aí vai. O mais interessante de deflexão, vamos terminar aqui. Como ação de defletir, deflexão não funciona contra efeitos de área ou contra ataques à distância baseados em percepção, nem contra ataques mirando defesas que não sejam esquiva ou aparar. Caso você queira ter um poder que deflexione, por exemplo, por reação, você pode colocar aqui. Como exige uma ação de defender, a deflexão não pode levar menos que uma ação padrão. Para criar um tipo de campo de deflexão ou efeito simular que deflete automaticamente efeitos em área, use os efeitos de esquiva aprimorada ou aparar aprimorado com área seletivo. Então, se você quiser realmente fazer uma deflexão passiva, uma deflexão que não seja ativa, você pode botar um alternativo como esquiva aprimorada ou aparar aprimorado normalmente. Você pode redirecionar ataques que tenham falhados contra você dentro do alcance normal do ataque, aplicando o extra de reflexão, de redirecionamento. Com reflexão, você pode refletir ataque de volta ao atacante com uma ação livre. Primeiro você deve fazer um teste bem sucedido e, num sucesso, você causa o dano normal. Deixa eu ver aqui. Isso é deflexão. Deflexão é um poder relativamente complexo e relativamente complicado, porque você tem o redirecionar, aqui dentro do alvo do ataque normal, que aqui tem redirecionar e reflexão. A grande diferença é que a reflexão se devolve contra o oponente original e redirecionar contra qualquer oponente que você pode escolher. Se alguém te atacar, você pode redirecionar para um outro alvo, não só o alvo que te atacou. Reflexão é um poder relativamente complexo. Deflexão é um poder relativamente complexo e faz mais sentido que você possa utilizar ação de reação com eles e por aí vai. Como ele está escrito, como a gente está vendo só como está escrito, eu não vou comentar muito, posso fazer um vídeo específico sobre como fazer personagens como Accelerator de Keigaku no Toaru. Esqueci, Railgun, o anime da Railgun, ou outros personagens que também têm um efeito de reflexão, como Meliodas e por exemplo. Mas deflexão, como está no livro, é bastante bizarro. Vamos para encolhimento. Encolhimento é o contrário de crescimento. Você vai reduzindo de tamanho, cada 4 graduações reduzem sua graduação de tamanho. Cada nível de redução de tamanho diminui sua força em 1, cada 2 reduções de tamanho diminui sua graduação de velocidade em 1. Você soma sua graduação em encolhimento como um bônus de furtividade e metade dela da sua graduação como um bônus das defesas ativas. Aí temos aqui um exemplo. Alguém com encolhimento 12 teria tamanho -5, 25 cm de altura, bônus de +6 nas defesas ativas, +12 em furtividade, -3 em força, -1 em velocidade, -6 em intimidação.
Aqui tem um extra interessante, com o encolhimento 20 você pode pagar mais um e poder descer a níveis atômicos. Você essencialmente fica imune a todos os efeitos normais contra você enquanto você estiver atomizado. Você pode ser aqui o Homem-Formiga e manter sua força normal. Aí você conserva a força, velocidade e intimidação totais enquanto encolhe, quando está encolhido. Isso custa mais um por graduação. Duplicação é um poder interessante, que você pode criar uma duplicata de si mesmo. Sua cópia é um capanga com as mesmas características que você, mas sem este poder, então você não pode ficar duplicando infinitamente. Você deve ter de poder com uma graduação igual ao seu próprio total de pontos de poder. Duplicação, essencialmente, é uma variância do poder de invocação. Existem formas de você fazer, por exemplo, personagens que invocam centenas de duplicatas, mas duplicatas mais fracas de si, que a gente vai ver quando vir o poder de invocar, mas essencialmente a duplicação clássica de você fazer uma cópia sua, igual a você, é basicamente assim. Você tem que ter, ela custa 3 pontos por graduação e você tem que ter um nível igual ao seu nível de poder. Então se o seu nível de poder é 10, você tem que ter 10 níveis em duplicação e custa 30 pontos de graduação. Você pode aplicar capangas múltiplos, que aumentem 2 pontos, 2 pontos por graduação, e aí você pode invocar várias duplicatas suas. Então, se você quiser, por exemplo, fazer 5 duplicatas de você mesmo, você vai ter que adicionar mais 1, 2, 3, 4 capangas múltiplos. Aliás, cada capanga dobra. Então, mais 1, mais 2. Com mais 2 capangas múltiplos, você pode invocar 4 cópias suas, além dessa daí. Então você vai no total você vai invocar 4 cópias suas, mais você vai ter 5 formas de você mesmo. E isso vai custar 7 pontos por graduação, o que custa no total 70 pontos. Enfraquecer permite que você reduza temporariamente uma das características do alvo, que você tem que escolher. Seja um dos poderes uma das características, seja uma característica específica, seja uma habilidade, que é um dos atributos do alvo, etc. Essencialmente, você faz um teste de ataque corpo a corpo para tocar o alvo, e o alvo faz então um teste de vontade ou fortitude contra a sua graduação enfraquecer. Para cada ponto que você superar, você reduz em 1 a graduação dele. Então vamos supor que você tem enfraquecer força 10. Aí você faz um teste, vamos supor que você toque o alvo, aí o cara ele vai fazer um teste de enfraquecer, de fortitude, vamos supor que ele role 15. Como o seu enfraquecer é 10, a dificuldade era 20, então o cara falha por 5, ele tem a força dele reduzida em 5. Os pontos perdidos são reduzidos a 1 por rodada. Se você reduzir objetos, ele tem os valores enfraquecidos permanentemente. Enfraquecendo habilidades enfraquecidas abaixo de 5 se tornam debilitadas. Enfraquecer dispositivos funciona como objetos. Aí até que ele seja consertado, ele não volta ao normal. O mestre deve se sentir livre para proibir efeitos de enfraquecer que não façam sentido, obviamente. Você pode ter aqui um extra que afeta objetos, que custa mais 1 por graduação, caso você possa afetar seres vivos e objetos. Amplo para enfraquecer um conjunto amplo de características. Uma de cada vez de acordo com os descritores do seu efeito. Você pode ter aqui concentração para que o efeito, uma vez que certo efeito com enfraquecimento, ele vai se manter até que você se concentre, ele não vai se recuperar. Incurável, caso não possa ser curado normalmente. Por cura, a não ser que a cura tenha um efeito especial para isso. Preciso, caso você possa reduzir mais de uma característica por vez. Um efeito de enfraquecer é capaz de reduzir mais de uma característica por vez. Pode ter este modificador, que permite que você escolha quais características são afetadas, enquanto não afeta outras. Isso é diferente de seletivo. Seletivo permite que você enfraqueça. Quando você tem um enfraquecer em área, você pode enfraquecer... Ou você pode escolher quem você enfraquece. Em outras palavras, você pode enfraquecer pessoas que não sejam... Você pode não enfraquecer os seus colegas, caso você tenha enfraquecer em área. Progressivo, a cada turno vai reduzindo as características. Todo turno o cara vai fazendo um teste. Caso ele falhe, ele aumenta o nível de enfraquecimento. Simultâneo deve ser aplicado em conjunto com amplo e permite enfraquecer todas as características de um alvo.
dentro de amplo. Então, se tiver amplo, por exemplo, um corpo, aí você afetaria, em teoria, força, vigor e destreza e agilidade do alvo. Aí você botaria simultâneo, amplo, você poderia enfraquecer. Então vamos supor que você queira um enfraquecer que enfraqueça todas as características físicas do alvo. Cadê? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, enfraquecer todas as características físicas do alvo. Custaria amplo mais 1, simultâneo mais 1. E o custo básico é 1. Você quer botar que é a distância, você bota então mais 1 ainda pela distância. E aí você vai custar 4 pontos por graduação. Então se você quiser ter 10, vai custar 40 pontos. Vamos ver agora o poder de escavação. Permite escavar através do solo, você se move através da terra com uma graduação igual à sua escavação menos 5. Então com escavação 8 você pode se mover a velocidade de 30 km por hora. Lembrando, você pode ir para a tabela de medidas, a escavação menos 5. Então vamos supor que você quer escavar 1 km por hora. A 1 km por hora. Lembrando que para ver aqui a hora, você pega aqui 1 hora e adiciona o quanto que você quer. Normalmente é menos 5, por causa da graduação base. 1, 2, 3, 4, 5, que é 120 metros por hora. Aí então você quer 1 km por hora, você vai ter que ter uma graduação... Quanto é que estava ali? Era 109 a página? 107 a página. Que aqui é 30 km por hora aqui, então para você ter 8, para ter 1 km por hora, você vai diminuir por 2, vai para 15, por 2, vai para 7, 5, por 2 vai para 2, por 2 vai para 1. Então é 1, 2, 3, 4. Normalmente, mais ou menos, escavação 4 permite você escavar 1 km por hora. Escavar é basicamente você ir escavando as coisas. A distância permite que você crie túneis a uma distância maior. Essencialmente, você pode fazer túneis a longa distância. Penetrante permite que você atravesse objetos que tenha invulnerável. Então, coisas assim, super objetos. Para cada um ponto, você tem penetrante 1. Limitado é quando você só pode escavar certos materiais. Vamos agora para ilusão. Você pode controlar os sentidos de outras pessoas para criar impressões falsas. Ilusão é um poder muito interessante, porque essencialmente você diz o que você quer fazer, e a ilusão, ela de certa forma, ela já funciona. O custo dela depende de quantos sentidos você quer afetar. Um tipo de sentido custa 1 ponto, 2 tipos custa 2, por 5 graduações afeta todos os tipos de sentidos. Sentidos visuais custam como 2 tipos de sentidos. De forma geral, você não pode afetar tato, a menos que o mestre permita isso. Então, por 5 graduações, você afeta todos os tipos de sentido do personagem, do alvo. Sua ilusão ocupa uma área máxima de graduação de volume igual à sua graduação de efeito. Então, por exemplo, vamos voltar aqui para a tabela de efeito. Caso você queira fazer um castelo gigantesco de ilusão, aí você vai ter que ter, tipo assim, uns 60 metros cúbicos ou mais do que isso. Caso você queira uma área bem grande, você vai ter que ir aqui na graduação de volume para ver quanto que você vai criar com sua ilusão. Voltando aqui para a ilusão. Para sobrepujar a ilusão, primeiro o personagem tem que ter uma razão para desconfiar da ilusão. Daí ele vai fazer um teste de intuição contra seu nível de ilusão. Simples assim. Manter a ilusão normalmente é uma ação livre, então você tem que estar consciente para manter a sua ilusão. Aqui tem alguns detalhes. Ilusões tão realistas que são capazes de causar dano, é mais fácil você comprar o efeito de dano. Você não pode dizer que sua ilusão causa dano. Você tem que dizer que comprou o efeito de dano para causar dano com sua ilusão. A aparência ilusória, normalmente é mais fácil usar o efeito de morfar, que é um outro efeito. A ilusão, ela considera que você está criando uma ilusão concreta, longe de você. Ilusões mentais que só afeta a mente ou algo do gênero, você pode colocar o seletivo, você pode colocar coisas como sutil, para determinar que só uma pessoa pode conseguir afetar. E basicamente é isso. Você pode fazer uma pessoa achar que um companheiro é um inimigo. No geral, você pode dar coisas como um teste oposto de ilusão e intuição para ver se o cara percebe quem é o verdadeiro. E, de forma geral, caso você não queira acreditar, você faz o teste de intuição normalmente.
A depender do tipo de ilusão, o mestre pode pedir também um teste de vontade, ao invés de intuição. Nós temos aqui extras independentes, usando ativas apenas de ação livre para serem mantidas. Normalmente precisa uma ilusão estática, uma ação livre. Manter uma ilusão ativa em que você controle o que a ilusão faz, você tem que fazer a sua ação da rodada. Caso você queira uma ilusão, que você cria uma coisa que se movimenta quase como um programa de computador, que se move sozinho, você tem que comprar independente. Caso você queira escolher quem possa perceber ou não, aí é seletiva. Você pode botar aqui a distância, normalmente a percepção, a ilusão, limitada a um alvo ao invés de vários alvos, resistível para que ela pode resistir normalmente com vontade, o que normalmente é automatizado, retroalimentação, caso as suas ilusões elas sofram dano e você também sofra dano por causa disso. Aí você tem aqui um poder extra interessante, que é a forma alternativa. Tem várias formas já concretas que você pode comprar e utilizar. Aí você tem forma bidimensional, energia, enxame, fantasma, gasosa e por aí vai. Imortalidade é o poder que determina a sua capacidade de voltar da morte. Ela reduza do tempo base para 19, que é um mês. Então, imortalidade 11, você retorna à vida em 30 minutos. Limitada, você tem que dizer alguma coisa que mate o personagem de forma permanente. Todas a imortalidade é assim. Caso seja algo muito comum, como uma estaca atacada no seu corpo, algo do gênero, aí é uma limitação de menos 1 ponto por graduação. Aqui nós temos golpe. Golpe essencialmente é causar dano corpo a corpo. Nós temos aqui agora imunidade. Eu vou falar até o poder, deixe-me ver. Vamos até intangibilidade. E no próximo vídeo a gente continua a partir de invocar, que é um poder muito complexo. Então, vamos ver agora imunidade. Imunidade é, na verdade, o quanto você... Como é que eu falo? É um grupo é um poder, que na verdade é um conjunto de poderes, que torna você imune, não sendo atingido a determinados efeitos. Quanto mais abrangente for esse efeito, mais graduações você tem que ter em imunidade. Imunidade custa 1 ponto por graduação. Então, por exemplo, você pode ter 5 graduações em imunidade, ser imune a envelhecimento, doença, veneno, frio e sufocamento debaixo d'água, por exemplo. Essencialmente, você tem que ver aqui os grupos e ver quanto que custa cada coisa. Vamos supor que você quer ser imune a efeitos que alteram a sua forma. Aí isso vai custar 5 graduações. Você quer ser imune a um tipo específico de dano, como munições, como fogo, como frio. Um descritor comum de poder. Todos os poderes relacionados a frio, a eletricidade, custa 10 pontos. Ou então você pode ter, esse é um poder muito comum que é o suporte vital, que é a imunidade de robôs e mortos-vivos, que é ser imune a doença, veneno, todas as condições ambientais, sufocamento, inanição e sede. Aí você tem as imunidades mais poderosas, que é, por exemplo, todos os efeitos resistidos por fortitude e todos os efeitos resistidos ou todos os efeitos por vontade. Então você quer imune, sua vontade é inatingível, custa 30. Um descritor de poder comum, você quer ser imune à energia, custa 20. Ou então, por exemplo, todos os efeitos de dano que existem custam 80 graduações. Você é imune a todo dano possível. Energia, espiritual, todo tipo de dano você é imune. Uma coisa interessante, uma limitação muito comum de uma imunidade é que é metade do efeito. Então vamos supor que você é uma criatura que tem resistência ao fogo, uma grande resistência a fogo, mas não é imune. Você pode comprar imunidade a calor, só que é apenas efeito a metade. Então ao invés de custar 10, vai custar 5 graduações. Você pode dizer que é imune a todo dano que existe, porém só é efeito pela metade. Aí você bota 40 graduações. Você é imune a todo dano, mas só é metade do efeito. Aí você reduz o teste de dano pela metade, para você sofrer os efeitos dele. Aqui você tem alguns extras interessantes. A distância, que você pode, junto com afeta outros, permite que você dê sua imunidade para um outro alvo. A distância, com só afeta outros, você tem que tocar no alvo. Com redirecional, você pode direcionar ataques contra os quais é imune para qualquer alvo dentro do alcance normal do ataque, como em reflexão. Essencialmente, você
é que você tem reflexão redirecional. Uma coisa que é ruim na tradução em português é que reflexão ficou depois de redirecionar. Reflexão, vamos supor que você tem imunidade ao fogo e você tem reflexão. Então toda vez que você for atingido por um ataque de fogo, você devolve esse ataque de fogo para o alvo, para o oponente. Sustentado, essencialmente, é uma imunidade que você tem que estar consciente para fazer efeito. Blá blá blá. Aqui nós já falamos. Vamos agora para intangibilidade. Um poder bem legalzinho. O poder da Lince Negra dos X-Men. Capaz de ficar intangível, basicamente virar um fantasma. Mas também intangibilidade representa todo tipo de forma menos sólida que você pode assumir. Não somente por exemplo, uma intangibilidade que representa literalmente virar um fantasma. Cada graduação em intangibilidade permite que você tenha determinadas formas. Então vamos supor que você pode transformar num fluido. Quando você se transforma num fluido, custa uma graduação. Caso você vira gás, 2 graduações. Caso você vire energia, 3 graduações. Caso você vire literalmente um fantasma, são 4 graduações. Cada graduação é 5 pontos por nível dela. Então, 3 graduações custa 15, 2 custa 10, 4 custa 20, 1 custa 5. E cada uma das formas que você toma tem um efeito específico. Por exemplo, um personagem fluido pode tentar agarrar alguém, um objeto em queda, amortecendo a queda. Você pode passar por qualquer coisa que não seja hermeticamente fechado. Você não pode fluir para fora, você pode dar sua força, destreza, blá blá blá, seu movimento, tanto você quanto o personagem em queda, etc. E reduz o dano da queda pelo seu bônus em resistência. Graduação gasosa, você é imune a ataque de dano físico. Você não tem força efetiva. Ataques de energia e área ainda o afetam. Energética, você se torna uma energia coesa. Você não tem força efetiva, mas tem imunidade a todo dano físico. Ataques de energia que não sejam a sua energia ainda o afetam. Com 4 graduações você é imune a todo dano físico de energia, mas efeitos sensoriais ainda te afetam. Você tem que ter imunidade a sufocamento, ou você irá sufocar enquanto estiver com intangibilidade total. Extras comuns. Afeta outros, permite que você afete os alvos tangíveis, mesmo quando você estiver intangível. Este extra exigido para afeta tangível é exigido para que danos normais possam atingir fantasmas. Ataque permite que você afete um alvo com intangibilidade. Contínuo permite que você estenda a duração do efeito para contínuo. Você permanece intangível até que escolha retornar à forma tangível normal. Normalmente, para você manter, é sustentado. Com contínuo, você não precisa nem ter uma ação livre. Você está sempre intangível. Então, mesmo que você fique desacordado, inconsciente, quando você estiver intangível, você vai permanecer como um fantasma. Inato permite que seu personagem seja naturalmente intangível, então não dá para anuá-lo. Aí você tem preciso, permite que você torne só partes do seu corpo intangível e as outras não. Progressivo, você pode tomar formas de intangíveis de classificação mais baixa. Reação permite ficar intangível como uma ação livre. Aliás, ficar intangível normalmente é uma ação livre. Você não pode mudar de uma forma intangível fora do seu turno. Com reação, você pode ficar intangível mesmo no turno dos oponentes, o que faz com que você possa ficar subitamente imune a todo dano. Esse é um poder muito grande mesmo, e muito interessante. Você pode só ficar intangível na hora que alguém for te atingir e depois voltar a ficar tangível. E sutil permite que a sua natureza intangível seja menos perceptível para os observadores. Força ausente permite que você não tenha força quando você estiver com intangibilidade 1, caso você queira. E permanente está sempre intangível e não pode escolher não ficar intangível. Com isso, nós vimos praticamente mais da metade dos poderes que tem. No próximo vídeo nós vamos ver invocar e eu espero que nós consigamos terminar os poderes no próximo vídeo. Aqui foi Gaia, até a próxima. Falou!